Nos últimos anos, a Venezuela tem enfrentado uma das piores crises econômicas de sua história, com uma inflação enorme, escassez de produtos básicos e uma moeda desvalorizada. A economia venezuelana se encontra em uma situação alarmante. E o que é ainda mais surpreendente é que a Venezuela é um dos países com as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, por que a economia da Venezuela é tão horrível? Nesse vídeo, vamos explorar as razões por trás dessa crise econômica e entender como isso está afetando a vida dos venezuelanos. Deixe seu like para incentivar o canal a trazer notícias relevantes e de qualidade. E se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades. A Venezuela tem uma história econômica complexa, com altos e baixos. Durante a primeira metade do século XX, o país teve uma economia relativamente próspera, graças à sua riqueza em petróleo. Na década de 1950, a Venezuela se tornou o maior produtor mundial de petróleo, e a renda gerada por essa indústria ajudou a impulsionar o crescimento econômico do país. O governo da Venezuela decidiu tomar medidas para promover a justiça social e combater as desigualdades no país. Para isso, eles nacionalizaram algumas empresas importantes, como as de petróleo, energia elétrica e alimentos, para garantir que o Estado pudesse controlar a produção e distribuição desses bens. Além disso, o governo também colocou em prática algumas medidas para controlar a economia do país, como fixar os preços de produtos básicos, controlar a troca da moeda e distribuir os recursos. Essas medidas foram implementadas para combater a inflação e garantir que produtos básicos, como alimentos e remédios, estivessem sempre disponíveis para a população. No entanto, essas políticas econômicas tiveram consequências negativas para a economia da Venezuela. A nacionalização de empresas reduziu a participação de empresas privadas no país e acabou gerando mais corrupção e ineficiência. A intervenção do Estado na economia também criou um ambiente de burocracia excessiva, dificultando o desenvolvimento econômico do país. Essas políticas econômicas, junto com a queda dos preços do petróleo em 2014, geraram uma crise econômica que ainda afeta a Venezuela. Isso levou à escassez de alimentos e medicamentos, aumento da inflação e desvalorização da moeda do país. A economia da Venezuela é altamente dependente do petróleo, sendo esse o principal produto de exportação do país. Por décadas, a receita gerada pela produção e exportação de petróleo sustentou a economia venezuelana. O país é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, com reservas estimadas em cerca de 300 bilhões de barris. No entanto, essa dependência excessiva do petróleo se tornou um problema para a economia da Venezuela. Além disso, a dependência do petróleo também levou a um subdesenvolvimento de outros setores da economia, o que torna a Venezuela ainda mais vulnerável às flutuações do mercado do petróleo. Essa dependência excessiva também tornou difícil para o país atrair investimentos e diversificar sua economia. Portanto, essa tem sido uma das principais razões para a crise econômica do país. A economia venezuelana precisa encontrar maneiras de se tornar mais diversificada e menos dependente do petróleo para garantir uma base econômica sustentável e resiliente. A crise humanitária na Venezuela é resultado da crise econômica e política que o país vem enfrentando nos últimos anos. A falta de acesso a alimentos, remédios e outros bens básicos afetou milhões de venezuelanos e levou a uma situação de fome generalizada, desnutrição e mortalidade infantil. Além disso, a escassez de medicamentos e equipamentos médicos tem afetado gravemente o sistema de saúde do país. Essa crise também levou a um êxodo em massa de venezuelanos que buscam melhores condições de vida em outros países. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, cerca de 5,6 milhões de venezuelanos deixaram o país desde 2015.
Essa situação tem gerado um grande impacto social e econômico em toda a região. Assustador, não é? Muita gente tem medo que o Brasil chegue a uma situação como essa. Mas o que podemos tirar de lição sobre essa situação dos nossos vizinhos? Separamos agora algumas lições valiosas. A importância da diversificação econômica e do planejamento para o longo prazo. A dependência excessiva de um único produto de exportação, como o petróleo, no caso da Venezuela, pode tornar a economia muito vulnerável às flutuações do mercado e às mudanças nas políticas internacionais. É importante que os países busquem diversificar sua economia e desenvolver outros setores para garantir uma base econômica mais sólida e resiliente. Além disso, a corrupção e a má gestão dos recursos públicos podem levar a uma queda na qualidade de vida da população e a uma crise econômica e humanitária. É importante que os governos adotem medidas eficazes de combate à corrupção e garantam que os recursos públicos sejam utilizados de forma responsável e eficiente. E por hoje é isso. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender a situação da Venezuela. Grande abraço!